Bom, a gente vai pegar esse daqui e essa estrelinha, eu não tirei a rebarba dela. E vamos passar o dourado da Fab, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar álcool de cereais na tampinha. Aí a gente vai molhar um pouquinho o pincel aqui, ó. Por mais, porque tá bem líquido ainda. Deixar ele meio grossinho, meio pastoso. E vamos pintar essa estrelinha. A gente vai pintar agora pra deixar ela secar. Pra gente pôr na árvore. E aqui a gente reserva, deixa ali. Agora a gente vai fazer o tronco. Agora a gente faz umas bolinhas coloridas. Gente, isso aqui não é sujeira não, tá? É glitter comestível vermelho. Ele impregna em tudo, viu, galera? Quando vocês for usar do lado de fora, vai no quintal. E depois fica tudo com glitter. Você nem vê por onde ele entrou. Um lacinho. Vamos reservar. Vamos fazer uma bolinha bem pequenininha. E vamos reservar. Mais uma bolinha, vai que a gente precisa, né? Ó, no kit do molde, veio essa bolinha aqui, ó. No kit do molde. No kit do cortador, quer dizer. Veio essas peças aqui, da árvore, certo? Mas a bolinha é ruim de fazer, não gosto muito. Mas vou fazer uma aqui pra vocês verem.
Ó, aí fica lá dentro, ó que beleza. Aí na hora que você vai tirar, marca. E pra tirar, você precisa de uma coisa pontuda. Ó, não entra. Não vai rolar. Vou empurrar aqui. Ficou lá dentro, depois eu tiro com palito de dente. Agora não tem... Ah, já sei. Então, assim, não dá muito certo. Então, eu faço a bolinha no dedo que dá mais certo. Aqui você pode, se vocês quiserem fazer assim, ó, só pra saber o tamanho da bolinha que você vai usar, ó. Ó que pequenininha. Perto da que eu fiz, ó a diferença. É, tem que colocar na árvore pra ver qual que vai ficar melhor, né? Agora eu vou fazer um lacinho pra pôr dourado na árvore, né? A gente vai tirar e vai pintar ele que nem a gente pintou com o outro.
preciso de um que seja mais ou menos desse tamanho. Porque eu vou fazer o círculo desse tamanho. Esse é o tamanho 5, tá? Cortador Blue Star. Então, assim, eu vou fazer o rostinho dele no 5, certo? Então, fiz o rostinho no 5. Reservo do ladinho. E aí, eu vou fazer a parte interna num menor, certo? Para que ele encaixe aqui, ó. Mais ou menos isso, certo? Então, a gente tem que ver o que encaixa para poder fazer o rostinho. Então, nós vamos usar o 5 redondo e o número 4,5 de coração. Os dois são Blue Star. Agora, eu vou abrir mais uma massa, vou fazer mais fino. Então, vamos lá, recapitulando. Estou abrindo a massa preta, certo? Eu vou fazer o rostinho, vou usar esses dois cortadores, certo? Eu vou fazer o rostinho dele no tamanho 5, tá? Mas aí vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. E 4,5 do de coração, sendo que um encaixe no outro, beleza? Então, essa é a parte externa, tá? A gente tira as rebarbinhas, ó, que sempre ficam uns pelinhos aqui, não sei se vocês conseguem ver. Eu vou reservar para deixar ele secar um pouquinho para eu poder cortar com esse, tá? Como a parte branca vai ser a base do meu rostinho, então eu falei pra vocês aqui que a gente vai usar esses dois cortadores, certo? Então, eu preciso fazer também uma base branca do mesmo tamanho, de 4 centímetros de diâmetro. Opa! Então, assim, a gente tem que fazer as duas partes. Um vai ser a base, né, do rostinho. Então, a gente deixa aqui o rostinho. Posso deixar um pouquinho mais pro canto. Ó, pra vocês verem, a gente já tem o preto e o branco, certo? Então, ó, os dois do mesmo tamanho. O que eu vou fazer agora com o preto? Com o preto, olha... ó, olha onde tá o erro aqui, ó. Eu coloquei os dois dentro, certo? Só que se eu cortar aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui ele tá sobrando espaço. Fica um buraco aqui, então eu vou ter que pegar um menor. Vamos pegar um menorzinho. Esse daqui é o 3,5. Então, eu vou cortar com o 3,5. Tomar cuidado para não deformar, ó. Deformou, né? Lógico, a massa tá mole. Se quiser esperar a massa secar, é bom também. Porque quando tá mole, ela faz isso. Não dá nem pra tirar a rebarba direito. Tô tentando aqui, mas é complicado. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele aqui. Em cima. A gente pega o cortador aqui pra ajudar, pra ele ficar do mesmo tamanho pra gente ajeitar ele.
beleza? Se vocês acharem ainda que tá muito grande essa parte, vamos pegar um outro aqui, ó. Esse daqui que eu usei é o 3,5, vamos fazer no menor. O menor é 2,5, vamos ver como fica, às vezes fica até melhor. Essa massa aqui eu cortei um pouquinho mais grossa a espessura, tá vendo? Então ficou mais fácil. Só que fica mais bonito se ela for mais fina, tá, galera? Isso aqui é só pra vocês verem como vai ficar. Então, ó. O roxinho fica melhorzinho, tá vendo? Prontinho, esse é o rostinho dele. Agora a gente vai fazer os olhinhos, beleza?